Senhores e senhoras, boa noite a todos. Obrigado por estarem participando dessa live. Meu nome é Leonardo Verea, eu sou médico, psiquiatra, médico do trabalho, especialista em medicina psicossomática e hipnose clínica. O tema que nós vamos divulgar hoje é, evidentemente, sobre o coronavírus e vamos falar um pouquinho sobre bom senso. O que é o bom senso e o que precisa fazer para saber lidar com o bom senso. Bom, efetivamente a situação está muito complexa, está muito dinâmica. Confesso para vocês que eu já preparei 2 ou 3 lives diferentes, só que precisamos atualizá-las todo dia, até toda hora, porque a situação muda e se torna extremamente complexa e envolve todos nós. Bom senso. Começamos a falar que nós somos animais sociais. E como animais sociais, nós precisamos viver em grupo. E a partir daí, já começa a dar problema, porque hoje nós temos que viver de forma isolada. Então, isto não é bom para nós. Porém, faz parte da vida. Então, o que acontece? Nós precisamos evitar o pânico. Nós precisamos evitar o desespero por todas as informações, por todas as notícias que estão acontecendo e precisamos entender como a nossa mente funciona. Evidentemente que eu não vou ficar aqui falando para vocês que tem que lavar as mãos, usar álcool gel, que água e sabão é melhor do que álcool gel, que pode evitar o álcool gel, enfim. Tudo isso, a mídia, a televisão, que inclusive está fazendo um ótimo trabalho 24 horas ao ar, todos os canais, todas as emissoras divulgando. O Ministério da Saúde está fazendo um trabalho brilhante, ótimo trabalho, que vai fazer com que a gente evite, talvez, que aconteça tudo aquilo que aconteceu na Itália, que está acontecendo na Itália. Então, como funciona a situação? Nós começamos a viver situações de estresse, de ansiedade, de tensão. A ansiedade é algo que é importante, é fundamental na nossa vida. Só que a ansiedade, a um certo ponto, ela se transforma em uma insegurança. Ou vem a insegurança antes da ansiedade? É a insegurança que vem antes da ansiedade. E a insegurança vem de onde? Da falta de alguma informação. Então, é fato. Hoje, a humanidade como um todo está impotente. Então, a humanidade como um todo está sem saber o que fazer. Nós estamos vivendo a nossa vida na base de tentativa e erro. Então, os nossos gestores, o Ministério da Saúde, os governos, as prefeituras, os governadores, estão usando bom senso e, afinal, estão pedindo para a gente promover um isolamento residencial e um distanciamento social, porque isso é importante. Quanto menos pessoas se aglomeram nos lugares, mais simples fica evitar o contágio, porque o que nós precisamos fazer é evitar o contágio. Nós já sabemos, por tudo aquilo que vivemos na China, no Japão, na Itália, na França, na Espanha, na Europa como um todo, que o pior momento vai acontecer daqui a umas 2 semanas, durante o mês de abril, que vai acontecer junto com o começo do outono, com o começo da época de gripe. Então nós vamos ter muito contágio, muitas pessoas vão ficar contagiadas, contaminadas pelo vírus. O que nós precisamos é evitar ao máximo essa situação. Então,
para evitar ao máximo, nós precisamos entender que nós estamos impotentes, que nos sentimos inseguros e que precisamos aprender a lidar com a ansiedade. Essa ansiedade existe e faz parte. Então, o que é bom senso? Perceber e manter a calma. Confiar nos nossos governadores, governantes, dirigentes, exercer a nossa resiliência e a nossa tolerância para que a gente possa conciliar a sensação de impotência, a insegurança, a ansiedade, o medo, com a certeza que, afinal das contas, tudo isso vai acabar. E quanto mais nós contribuirmos para que isso acabe, fazendo o nosso papel, facilitamos os nossos governantes e a sociedade como um todo. Eu não posso, só porque comprei a passagem e estou em um barco de cruzeiro, resolver que quero furar a parede. Isso não é meu direito. Se eu furar a parede, o barco afunda. Então todos nós temos que ser solidários. E aqui não existe mais questões geográficas ou questões de raça, de crença, de cor ou de time que a gente torce. Todos nós somos iguais, porque o vírus pega todo mundo. Então, nós temos que definir melhor o nosso foco, nossos objetivos para conseguir atingir as nossas metas e superar esse momento. Os nossos guias, os nossos deuses, as nossas crenças pregam para que a gente mantenha a calma, para que nós estejamos tranquilos, disciplinados, acima de tudo, e com bom senso. Nós precisamos entender que a nossa mente trabalha tanto de um ponto de vista consciente, lógico, racional, como de um ponto de vista inconsciente, emocional. Então todo mundo sabe que a gente não precisa ficar se tocando o rosto. O bom senso, por exemplo, diz que a gente pode começar a apertar o botão do elevador com a mão que não seja a mão efetiva. Então eu sou canhoto, então não vou usar a esquerda para apertar o botão do elevador, vou usar a direita, porque aí eu posso manter a esquerda limpa e livre de contaminação. Tudo bem, e se eu começar a me der uma coceira? Estou falando agora com vocês e está começando a me coçar. Vocês já perceberam que num cinema, no escuro do cinema, do filme, se alguém começa a tossir, todos os outros vão começar a tossir também? Então, isso é ansiedade coletiva, isso é pânico coletivo, que é o que nós não podemos nos permitir nesse momento. Então, existe toda uma série de regras, existe toda uma série de critérios lógicos e racionais para a gente seguir. Por exemplo, não tocar, não sair, não fazer. Mas e se a gente encostar? Não é um pecado capital, não vamos para o inferno por isso. A gente precisa aprender a se controlar, então, a viver por antecipação. Então, antes de fazer alguma coisa, hoje em dia, nós precisamos entender que a grande nuvem na qual nós estamos envolvidos chama coronavírus. A partir daí, nós precisamos controlar a nossa ansiedade, ter capacidade de usar a nossa mente consciente, que controle as nossas emoções e perceba que nós podemos controlar aquela coceira que vem na cabeça ou a ponta do nariz, sem encostar. E nós conseguimos. Todos vocês conseguem controlar a sua mente, controlar as suas vontades, controlar as suas pulsões, controlar as suas emoções. É disciplina. E precisamos exercer essa disciplina. Nós precisamos aceitar a nossa fragilidade. Nós precisamos perceber que
precisamos proteger o público-alvo. Bom, o público-alvo do coronavírus sou eu, por exemplo. Os idosos. Então, essas pessoas que não são médicos devem ficar em casa, se proteger, se precaver, devem seguir as regras. Agora, é muito complicado fazer com que uma pessoa que está acostumada a sair de casa, a ter uma vida ativa, fique trancada em casa. Então precisamos encontrar soluções alternativas. Abrir a janela. O supermercado, por exemplo, está criando horários alternativos muito cedo, de manhã, no fim da noite, para atender aos idosos. É uma ótima oportunidade para que esses idosos tentem sair de casa para ir ao supermercado e dar uma volta. Não precisa nem ir ao supermercado, pode só sair, dar uma volta, atravessar a rua e voltar para casa. Evidentemente não todos os dias, tem que ficar reclusos nesse isolamento residencial, como eu falei. Mas nós precisamos encontrar válvulas que sejam naturais. E uma das válvulas de descarga é não nos reprimir, não reprimir as nossas emoções, não reprimir se a gente tem vontade de chorar. Podemos chorar, podemos gritar, podemos falar palavrão, agora podemos fazer tudo, contanto que a gente se proteja do vírus, se proteja da contaminação e proteja quem é público-alvo. Então, as pessoas jovens, saudáveis, que lidam com idosos, precisam usar regras, protocolos que todas as instituições definem para todo mundo, encaminham para todo mundo por e-mail, por tudo. Lavar as mãos, tirar os sapatos, tirar a roupa, colocar a roupa para lavar, limpar os cachorros, controlar a comida que comemos, etc, etc, etc. Agora, é o momento de a gente não se perguntar por que tudo isso está acontecendo. Existe um monte de teorias e numa outra oportunidade podemos discutir sobre isso, mas agora é o momento das pessoas se perguntarem o quê. Então, não por quê, mas o quê. O que eu posso fazer para me proteger? O que eu posso fazer para proteger os outros? É isso extremamente importante para a gente se precaver. Fabiana, mudar nossos hábitos, desligar o piloto automático e se conscientizar. Para italianos e descendentes, não tocar é um problema, mas nós precisamos aprender, faz parte. Precisamos ter bom senso aliado à disciplina. E, no final das contas, o que nós vamos aprender com tudo isso? Vão acontecer algumas coisas que vão ser marcantes. Tudo isso que está acontecendo é marcante. O mundo nunca mais será o mesmo de 2019. Porque esse fenômeno se espalha pelo mundo de uma forma muito importante. Então o mundo nunca mais será os mesmos. Os valores vão ser totalmente diferentes. Mas o que nós podemos aprender? Podemos aprender algumas coisas importantes. Por exemplo, a solidariedade. Deixar de ser egoístas por um momento, apesar que o egoísmo é importante, é fundamental para manter o nosso equilíbrio, mas ser solidário com os outros, com a população. O que nós podemos fazer? Ajudar os outros. Então, se a gente sabe que tem alguém trancado em casa que não tem condições de ir ao supermercado fazer compras, nós podemos fazer compra por ele. Nós podemos fazer isso. Nós vamos aprender a aproveitar esse tempo que estamos em casa para reflexão. Aproveitar esse tempo para pensar no meu eu,
No consultório, quando a gente conversa com os pacientes e fica claro que nós precisamos dividir o nosso tempo em 4 momentos fundamentais para poder ter um equilíbrio, que é um tempo para o trabalho, um tempo para a família, um tempo para o lazer e um tempo para o eu. A maior parte das pessoas não lembra do tempo para o eu. Não tem esse tempo para o eu. Muito bom, agora a vida vai fazer com que você recupere e possa aprender a cuidar do seu eu, aqui e agora. Nós vamos aprender a lidar com a família. Esses dias aparecem situações engraçadas no WhatsApp, frases engraçadas, mas que têm um certo sentido e uma certa sabedoria. Então, eu vou aprender a conhecer a minha parceira. Essa pessoa que vive comigo, para as pessoas casadas, homens, mulheres. Quantos de vocês continuam conhecendo o parceiro ou a parceira de vocês? Quantos de vocês estão acomodados dentro do ambiente familiar e numa rotina, vírgula, e numa monotonia? É um ótimo pretexto, é uma ótima oportunidade para aprender a conhecer o seu parceiro, a sua parceira, seus filhos. Mudar o foco dos valores. Dar mais ênfase a valores familiares. Afinal das contas, as pessoas não falam que vamos estar juntos até a morte, não nos separar? Bom, comece a considerar o que você faria se hoje fosse o último dia da sua vida. Como é que se viveria o seu último dia da sua vida recluso em casa? Cuida da sua família. Conheça a sua família. Use a reciprocidade. Ajudar os outros. Fazer tudo aquilo que você pode para você e para os outros. E outra coisa importante, a mídia, jornais, revistas, rádio, televisão, estão 24 horas por dia transmitindo informações sobre o coronavírus. Parece que não existe mais nada no mundo além do coronavírus. Efetivamente, o coronavírus é extremamente importante e grave para todos nós. Mas, pessoal, lembre-se, existe um monte de fake news. Então, saibam filtrar as informações que vocês recebem. Assim como o bom senso é um bom senso no quesito econômico, financeiro, administrativo da sua vida. Tenha bom senso. Não precisa estocar comida, ir ao supermercado, esvaziar as prateleiras, porque você é egoísta. Aproveite, seja solidário, compre o que você precisa. Os nossos governantes garantiram, e é fato, é evidente, que não vai faltar comida. Não vai faltar do que o povo sobreviver. Então, pense nos outros. Compre o que vocês precisam. Também porque vocês precisam, nesse momento, economizar dinheiro. Ser bons administradores. Saber lidar com a situação. Então, quem trabalha profissionalmente tem que saber negociar. Negociar dívidas, compromissos, cancelar compromissos. Nesse momento, ser essencial. Então, bom senso, disciplina e ser essencial. Outra situação. Perceber nessa questão de família, no tempo de reflexão, na solidariedade, na reciprocidade, que as pessoas aflitas precisam de suporte e de assistência, precisam de conforto.
Então faça a sua parte. Deixe os médicos fazer o trabalho deles. Ajude os médicos a fazer o trabalho deles. Então, percebam, vocês não devem ir ao pronto-socorro se estiverem com gripe. Vocês não devem ir ao pronto-socorro se estiver com dor de cabeça. Se a gripe de vocês, a doença de vocês, é uma febre pequena, um pouco de dor de cabeça, um pouco de gripe, fique em casa. Tome Novalgina, tome paracetamol. Cuide disso. Se essa curva amplificar e se você não conseguir eliminar a febre ou a dor de cabeça em 2, 3 dias, também não vá a pronto-socorro. O pronto-socorro é o lugar onde mais existe contaminação. Se você quiser pegar o coronavírus, pode ir já ao pronto-socorro. Certamente vai sair de lá contagiado. Procure a UBS. Tem UBS em toda a cidade, em todo o país. Está todo mundo preparado para atender você. Eles vão encaminhar, eventualmente, você ao pronto-socorro. Vocês acham que todos os nossos ministros que têm coronavírus estão no pronto-socorro? Negativo. Eles estão em casa. É lá onde vocês têm que ficar, isolados, isolado no seu quarto. A comida, a bebida, tem que passar pela porta por um carrinho, isolado com plástica, para que ninguém possa se contaminar com a manipulação de tudo isso. Fiquem em casa. Aprendam a lavar as mãos. Aprendam que todos nós estamos todos juntos, sem distinção. E como eu falei, não fure o barco, porque o barco vai continuar a navegar. Não sei quem se lembra do filme do Planeta dos Macacos. Não estamos ainda no Planeta dos Macacos. Então, essa curva, é uma onda. Imagine uma onda. Essa onda vai parar, vai cessar, vai diminuir. Com a sua contribuição, com o seu apoio, com o nosso trabalho. E tudo vai voltar ao normal. Só que tudo vai voltar ao normal daqui a 3 meses, 4 meses. Antes disso, é a onda, a amplitude da onda. Então, tomem cuidado. Eu agradeço a todos por tudo aquilo que vocês escrevem. Eu não estou conseguindo ler, não estou conseguindo responder, porque vocês são muitos. É uma honra, é um privilégio estar aqui com vocês, poder contribuir dessa maneira. Mas eu vou responder a todos daqui a pouco, ou mais tardar amanhã. Agradeço a todos pela participação. Se cuidem. Venham à consulta, tá? E ajudem a não contaminar ninguém e a não se contaminar. Fiquem bem, fiquem em paz. Um grande abraço.